Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Fabiano aqui, mostrando para vocês como faz a criação de uma máquina virtual no Azure do zero. Já estou aqui na minha console de gerenciamento de máquinas virtuais dentro do Azure. Vou iniciar a criação. Adicionar máquina virtual. Subscrição já está selecionada. Resource Group. Vou criar um novo. VM Temp. O nome da minha VM vai ser VM01. Vou manter ela no sul do Brasil, que é o data center da Microsoft aqui no Brasil. Não vou usar grupos de disponibilidade. Availability, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Mas vou explicar, vou dar uma overview do que seria isso. Os grupos de disponibilidade são racks onde ficam os servidores da Microsoft, o hardware da Microsoft. São hardwares que são alimentados por fontes de energia diferentes, são alimentados por provedores de internet diferentes, por sistemas de refrigeramento diferentes. Para que isso? Se por acaso a operadora tiver algum problema com o link de internet, se houver uma falha de hardware, uma falha de energia, então somente aquele hack vai ser impactado. Então, quando você cria suas VMs e coloca ela dentro do mesmo grupo de disponibilidade, a Microsoft vai separar suas VMs entre esses hacks. Isso é interessante utilizar em casos que a gente sobe um cluster de VM, que você pega suas VMs do cluster, coloca dentro de um grupo de disponibilidade, a Microsoft vai separar essas VMs em hardwares separados. Então, se eu tiver um problema, qualquer tipo de um problema naquele hardware, dependente da origem do problema, só a VM que está ali vai ser impactada. A VM que está no outro rack, no outro hardware, não será impactada. É basicamente isso daí. Nesse exemplo eu não vou usar. Vou selecionar minha imagem aqui, meu sistema operacional, selecionar o Windows 2016 Data Center. Ele já pegou aqui, ó. Ele não está me passando o preço, mas não é a questão aqui no momento. Ele selecionou o Standard DS1V2, uma vCPU e 3.5 GB de memória. Vou manter esse daí por questão de teste. Aliás, uma configuração dessa só serviria para teste mesmo. Próximo campo, o nome do meu administrador local. Vou colocar aqui Fabiano. Minha senha tem que ser uma senha complexa, senão não aceita. Vou repeti-la. Digitei certo. Public Inbound Ports. A porta TCP ou UDP ou os dois que eu estou permitindo, que eu estou abrindo para chegar na minha VM. Por padrão já vem a 3389, que é do Remote Desktop. Eu vou precisar, obviamente, para fazer o acesso à minha VM. No caso, se essa VM tiver um endereço IP público, seria útil. Se não, não, né? Economizar dinheiro, isso é importante, porém não vou usar essa opção aqui, mas eu vou explicar o que ela é. A Microsoft permite quem tiver uma licença própria usar essa licença numa máquina virtual que está sendo instalada no Azure. Isso proporciona uma economia de até 49%. Não vou usar. Próxima tela, discos. Como é um teste, vou usar o disco Standard HD. Não vou atachar mais nada. Opções avançadas. Discos gerenciados? Não. Use Ephemeral OS Disks? Não. Ele já vem até marcado não, porque aquele size de VM não suporta esse tipo de disco. Esse tipo de disco, basicamente, ele é utilizado naquelas aplicações
stateless, que grava dados no disco, mais ou menos é assim, ela grava dados no disco e quando a VM é reiniciada, os dados são descartados. A vantagem disso é que o disco a VM fica bem mais rápido, as operações de I/O ficam mais rápidas nesse tipo de disco. A desvantagem é essa. Se você realocar a VM ou desligar, os dados que foram gravados naquele disco serão perdidos. Certo? Certo? Discos gerenciados, ele te dá, tem prós e contras. Como é um teste, eu não vou usar um disco gerenciado. Mas uma vantagem disco, quando eu seleciono um disco gerenciado, ele cria para mim um objeto de disco dentro do data store do storage account que eu selecionar. E eu tenho mais opções, eu tenho mais flexibilidade para gerenciar esse disco, no que diz respeito a alterar o tipo de disco, o tamanho, etc. Por isso que é gerenciado. Quando eu não escolho, que é o caso desse exemplo aqui, não será possível. Ele não cria um objeto de disco para mim apartado. Ele vai criar um disco, um VHD dentro do meu data store. Assim, não tem a mesma flexibilidade. Eu vou gravar um vídeo a seguir detalhando a diferença dos dois discos. Próxima configuração network. Ele já me sugeriu aqui, ó, criar uma virtual network. Eu não quero. Eu vou usar essa existente. Eu poderia criar uma rede virtual durante a criação da máquina virtual, mas não quero. Ele já selecionou uma subnet dentro dessa rede virtual, que é a subnet 01, vou manter ela. Público, IP público, não quero nesse exemplo. Né? A necessidade de um IP público vai depender de como vai ser feito o acesso a essa VM. Se, por exemplo, se você tiver uma VPN estabelecida entre sua rede local e seu data center virtual, o acesso a essa VM pode ser feito pelo IP privado. Se você não tiver uma VPN, aí não tem jeito, tem que ser um IP público. E se rodar uma aplicação nessa VM, uma aplicação web ou assim, coisas parecidas, você também vai precisar ter um IP público, né? Porque é necessário para fazer o acesso à VM. Nesse exemplo eu não vou usar. Também não vou criar um Network Security Group, que seria, vamos dizer assim, bem a grosso modo, um mini-file, que eu seto as portas que eu permito e as que eu bloqueio, portas de entrada e de acesso para essa VM. Não vou usar a rede acelerada, que melhora para mim o data in, data out, ele me dá uma performance melhor quando eu utilizo isso. Load balance, não vou usar, não faz sentido eu ter na frente da minha VM um balanceador para balancear a carga, porque é 1 para 1. Isso aqui é interessante se eu tenho, exemplo, 3 VMs rodando um web server. Então eu coloco na frente dessas 3 VMs um dispositivo de balanceamento, e toda a requisição que chegar nesse dispositivo de balanceamento, ele vai entregar para essas 3 VMs que está atrás dele. Ele vai fazer um balanceamento. É gratuito esse serviço, mas não faz sentido eu usar ele para uma única VM. Next, Management, ou gerenciamento. Opções. Monitoramento, boot diagnostic, eu não vou usar porque se eu habilitar, ele vai precisar de um storage account para armazenar as logs. São diagnósticos de power on, power off da VM e etc. Azure Active Directory, não. Eu tenho um Azure Active Directory nessa subscrição, mas não vou adicionar essa VM neste Azure Active Directory. Nem dá porque o size que eu selecionei não me permite isso. Eu vou gravar um vídeo falando só sobre Azure Active Directory. Auto Shutdown. Desligar, não quero desligar minha VM automaticamente. Habilitar Backup, Enable Backup. Off, se eu ligar ele, eu vou ter que criar
um resource group para o meu backup, ó, ele já sugere os que eu tenho nessa assinatura. Eu poderia criar um novo e criar uma rotina de backup diária, semanal ou mensal. Tem custo isso, como é um exemplo, eu não vou usar. Next. Opções avançadas. Extensões. Não vou adicionar nenhuma extensão nessa VM. Vou clicar aqui para você dar uma olhada o que seriam essas extensões. São esses programinhas aqui. A Microsoft listou aqui. São programinhas de terceiro, como esse agente de backup, e são programinhas da própria Microsoft. São agentes que rodam na máquina, como por exemplo, Microsoft Anti-Malware. Não vou adicionar nenhum agente. Cloud Init não usa em máquina Windows, é máquina Linux. Mais ou menos isso. Eu adiciono pacotes Linux na criação da VM. Então a VM já é instalada e alguns pacotes Linux já são instalados. Não vou usar porque não é o caso. Host Group, não disponível. Host Group, a Microsoft me dá a opção de eu ter um hardware dedicado para minha VM. Para minha VM ou para as minhas VMs. Não é o caso, não vou usar. Isso vai depender também da localidade onde a VM está, o data center que ela foi criada, se é aqui no Brasil ou se é nos Estados Unidos. Nesse exemplo eu não vou usar, mas é isso. Você pode ter um hardware dedicado para sua VM. E tem custo, viu? Também não vou usar grupos de proximidade. Vou manter a geração 1 mesmo. Next. Tag. Não vou taguear a VM. É interessante. Você pode criar atributos do tipo qual área que utiliza, qual sistema operacional. Apesar de sistema operacional já vir criado. Dia de semana que é utilizado, assim, enfim, tem várias opções para taguear. Não vou usar, vamos revisar, vamos ver se vai dar certo, né? Se criei tudo certinho, fazendo a validação, beleza, passou na validação, todos os itens que eu selecionei são apresentados aqui, resource group, nome da VM, localidade, nome do usuário. Não vou usar a minha própria licença, não vou usar o spot, meu tipo de disco e etc. Create, e vai começar a criar a minha máquina virtual. Depois disso é um oceano aberto aí. Está em processo de criação, não é rápido, mas também não é muito demorado. Ele vai começar a criar os meus recursos e tudo mais. E é isso aí, galera. Tá aí. Mostrei para vocês como grava uma VM. Em um dos meus próximos vídeos eu vou pegar uma VM criada e vou demonstrar todas aquelas opções de configuração no detalhe. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vai ser bem útil aí para a galera. Estou finalizando por aqui e valeu aí, viu?